Quero, antes da mensagem que vamos ouvir agora, a mensagem de Deus, dar as boas-vindas, portanto, a todos vocês, também as visitas que estão conosco. A Igreja de Aveiro estende os seus braços a vocês todos os sábados, às 10 menos um quarto, 9h45, já estamos começando as nossas atividades aqui, geralmente 15 minutos antes do que as outras igrejas, para terminarmos um pouquinho mais cedo também. Vocês são muito bem-vindos. Escola Sabatina e, na sequência, o culto. E também todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, agora tardinha, não é? No verão, primavera e verão, com a mudança do horário, temos o nosso culto de oração. E nós também agradecemos algumas visitas especiais que já estão aqui hoje para o Unitalks. São bem-vindos e hoje a igreja recebe esse programa tão bonito, às 16 horas, todos estão convidados para participarem, para apoiarem, para receberem instruções desta área da comunicação jovem, da comunicação adventista, tão importante para todos nós. No dia 25 de abril, comemora-se 50 anos da Revolução dos Cravos. Aquela foi uma revolução sem derramamento de sangue, foi uma guerra pacífica que transitou rapidamente, sem maiores problemas. E esta revolução teve dois objetivos principais. Você que é português e gosta de história sabe muito bem. O primeiro foi o desejo pelo fim da ditadura que assolava o país há décadas. E, em segundo lugar, o desejo pelo fim das guerras coloniais da África, que já duravam 13 anos. Então, houve esta transição de uma ditadura para a democracia, para a liberdade, aqui em Portugal. O ser humano deseja a liberdade. Nós não gostamos de ficar presos, circunscritos a pessoas, a lugares. Nós gostamos de viver de forma livre. E este evento que aconteceu em Portugal, que vai comemorar 50 anos agora, nesta semana, faz nos lembrar aquilo que Jesus fez por nós. Jesus nos libertou dos pecados. Jesus morreu para nos salvar. Jesus deu-nos, portanto, a liberdade que nós precisávamos para vivermos felizes e estarmos prontos para a vida eterna. Em João 8,32 tem aquele versículo muito conhecido, diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É o próprio Cristo. Em João capítulo 14:6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando vamos a Romanos, capítulo 6, verso 22, nós encontramos um texto que é fantástico. Diz assim: contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O Evangelho liberta-nos da nossa velha vida de pecados. O Evangelho capacita-nos a vivermos de acordo com a vontade de Deus. Eu coloquei esse título, Livres para não pecar, porque quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós decidimos abandonar fraquezas pessoais e pecados, nós verdadeiramente somos livres. Mas para isso nós precisamos decidir estarmos do lado de Deus para que isso aconteça. Todos nós necessitamos de tomar esta decisão. E por falar em decisão, todos nós temos que decidir a cada dia, não é? Quando acordamos, nós temos que decidir: vou para o trabalho ou vou ficar em casa dormir? Quando o aluno levanta e acorda e sabe que tem que ir na escola, ele decide: vou para a escola ou fico em casa? Eu tenho que decidir entre obedecer aos mandamentos do Senhor ou em desobedecer. Quando acordamos no sábado de manhã, nós lembramos: hoje é dia de culto, hoje é dia de vir à igreja. E nós decidimos: eu vou para a igreja ou eu fico em casa assistindo através das transmissões. Ou vou fazer outras coisas. Gostando ou não, todos os dias tomamos decisões que vão desde vestir até comer. Que comida, que alimentos vamos preparar, e algumas pessoas, algumas donas de casa ou donos de casa, no domingo ou no sábado à noite e domingo, já
ficam ali na cozinha e preparam para todos os dias, para facilitarem durante a semana, para não ficarem presos ali na cozinha. E algumas pessoas, quando estão diante do espelho ou diante do guarda-roupas, têm dificuldades de escolher a roupa que precisa usar naquele dia para aquela ocasião. Isso para dizer que nós, seres humanos, precisamos decidir nas mínimas e nas máximas coisas também. Daniel Goleman, ele revolucionou a concepção de como a nossa mente funciona. Interessante que nas décadas de 60, 70, 80, até o ano 2000, mais ou menos, as pessoas eram avaliadas por seu QI, o quociente intelectual. Quem tinha um QI bastante avançado, 130, 140, 150, era colocado nos melhores postos, nas melhores empresas, para receberem os melhores salários. Era assim a avaliação feita até o ano 2000, mais ou menos. No entanto, algumas pessoas que eram colocadas em tais cargos, quando chegavam lá, não conseguiam desenvolver tão bem a função, embora tivesse um conhecimento muito grande, tivesse um quociente intelectual altíssimo, estava a faltar alguma coisa. Então apareceu esse Daniel Goleman, e depois do ano 2000, 2005 mais ou menos, ele lançou um livro que foi o vencedor do Prêmio Nobel de Economia, e o título do livro é Rápido e Devagar, 2 formas de pensar e decidir. E ele então, nesse livro e em outros livros que ele lançou, ele coloca que hoje vence aquele que tem o QE mais desenvolvido. O QE, não QI. QI, quociente intelectual. QE, quociente emocional. Então, hoje é muito fácil você ver pessoas bem-sucedidas em empresas, onde requer especialmente relacionamentos, envolvimento com pessoas, não tendo um QI tão avançado, mas tendo um QE fantástico, onde a pessoa sorri facilmente, aperta a mão, abraça, se relaciona e promove o colega de trabalho, promove a esposa, o esposo, os filhos, e o lar torna-se um lar maravilhoso, porque o quociente emocional fala mais forte. E ele então escreveu nesse livro, Rápido e Devagar, 2 formas de pensar e decidir, que para as coisas rápidas e instantâneas nós decidimos rapidamente, como o que comer, o que vestir, e ainda assim algumas pessoas demoram, conforme nós falamos, né? Que viagem fazermos, o passeio que vamos fazer, enfim. No entanto, ele diz que nós somos demorados, racionais, extremamente demorados para as coisas mais sérias. Por exemplo, com quem casar. Há pessoas que pensam e nunca casam, né? Que curso fazer? Há pessoas que demoram tanto e não conseguem decidir por uma licenciatura, por exemplo. Comprar que casa? Vou comprar que marca de carro? Quando envolvem essas coisas, nós somos mais demorados para decidir. Mas ele coloca também, embora de uma forma um pouquinho diferente da maneira como nós entendemos o nosso Deus, que quando as pessoas têm que decidir por Deus, aí então é um Deus nos acuda, né? Muitos não aceitam Jesus, muitos não se decidem do lado de Cristo. E é por isso que hoje a tendência é no continente, entre aspas, cristão, que é o continente europeu, aumenta cada dia mais o número de ateus, porque as pessoas querem fazer as suas vontades, querem atender aos seus caprichos, e Deus vai ficando de lado. Portanto, é imperativo nós tomarmos decisões. Você conhece muito bem a história de Esther, que não teve problemas em tomar posição vincada do lado do povo de Deus. Havia um decreto de morte contra o povo judeu naquela época, já estava assinado, e quem tramou o decreto foi Amã. Ele conversou com o rei, e o rei então aprovou, ele era o servo direto do rei. Portanto, Mardoqueu ou Mordecai, parente de Esther, entrou para informar Esther, que era a rainha, do ocorrido, tentando pedir ajuda para que o povo de Deus não fosse morto. E nós vemos esse texto que está em Esther, no capítulo 4,
versos 13 a 16. Portanto, se você quiser acompanhar esse texto, nós vamos ler alguns textos hoje. Esther, capítulo 4, versos de 13 a 16. Nós lemos assim: Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que fosse elevada rainha. Eu vou ler até o 17. Podemos acompanhar. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Vimos aqui que ela tomou uma posição forte do lado do povo de Deus. Ela não pensou 2 vezes. Sabe que ela podia morrer, não é? Se ela não fosse contemplada com o cetro do rei, ela podia morrer. Mas mesmo assim, ela decidiu. E aqui, no capítulo 5, versos 1 e 2, mostra a aprovação do rei. Mostra a salvação do povo judeu. Diz assim: Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Vimos aqui o sinal de aprovação e o povo foi salvo. Às vezes nós somos colocados em situações difíceis também, que nós temos que tomar decisões fortes. É interessante que nós tem alguns tipos de amizades que nós não conseguimos escolher. São aquelas amizades que nos calham, não é? Um colega de escola, um colega de trabalho na empresa que nós estamos, e às vezes essa pessoa pode não ter os mesmos princípios que nós, podem ter princípios diferentes, que fumam, bebem, são intemperantes, ou que frequentam lugares impróprios, ou que dizem palavrões, e tudo isso, se nós não tivermos uma posição forte do lado daquilo que é verdadeiro, nós podemos ser influenciados por essas pessoas. Mas, às vezes, nós podemos escolher, por exemplo, os amigos que nós queremos ter, podemos escolher o cônjuge, o marido, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o marido e a mulher. Podemos escolher também o tipo de trabalho que queremos trabalhar, desenvolver as nossas atividades. E há trabalhos que o crente deve evitar mesmo. Há trabalhos que só empurram-nos para baixo, empurram-nos para trás e para longe de Cristo. Nós temos o texto do Salmo capítulo 1, para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. E nós temos o texto todo no Novo Testamento, também para nós não nos prendermos a um jugo desigual, tanto no casamento quanto na sociedade e empresas também, para que a nossa fé não possa desfalecer ou esfacelar. É importante nós pensarmos nisso. Nós, nos dias que estamos vivendo, precisamos escolher estar do lado de Deus. Precisamos ter a sanidade mental em meio a um mundo poluído. E educar filhos hoje é uma tarefa muito difícil. Tivemos a apresentação do lindo James hoje, né? A igreja cresce cada dia, graças a Deus por isso, e os pais têm essa responsabilidade. Os avós também, de uma forma indireta, através dos filhos, podem e devem dar uma boa educação, sugerir uma boa educação aos seus netos, aos seus filhos. E é curioso que nunca as palavras de Isaías 60, 1 e 2 se tornaram tão verdadeiras como hoje. Hoje nós vemos um mundo em deterioração. O princípio da entropia entrou no mundo depois do pecado, e a tendência é que, quanto mais próximos da volta de Jesus nós estamos, mais piorar
mais pior vai ficar. E nós precisamos estar atentos. Vemos hoje escuridão moral, escuridão espiritual, vemos mentira, idolatria, bebedices, traições, imoralidade, doenças e tantas coisas provocadas por decisões equivocadas das pessoas. E os filhos de Deus não estão isentos, não estão imunes. Por isso é importante nós nos colocarmos do lado de Deus. Eu tenho um texto que eu gosto muito, que está em Daniel, capítulo 1, verso 8. É quando Daniel chegou na corte babilônica, ele tomou uma decisão interessante de ser temperante. No meio da idolatria, no meio da intemperança, ele tomou uma decisão fantástica. Ele diz assim, Daniel 1, verso 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vejam que ele podia ter dito assim, eu sou um jovem, eu sou um escravo, eu estou aqui, eu posso me esconder aqui no meio de todos, ninguém vai ver. No entanto, não foi assim que aconteceu com Daniel. Ele tomou essa decisão vincada que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E depois os seus amigos também, Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei erigiu aquela grande estátua gigante de ouro e pediu para todos se curvarem e adorarem, e esses meninos não adoraram. Eles ficaram do lado da verdade, do lado de Deus. E nós somos assim também, não é? Nós somos colocados em situações, em vários quadros possíveis, que podemos pecar ou não pecar. Continuar obedecendo a Deus ou desobedecendo a sua palavra. Não estamos imunes. E hoje a juventude cristã sofre essa pressão de forma muito forte, e não só as pessoas adultas também, e as crianças também, por influência do meio no qual nós vivemos. A Bíblia traz um exemplo de um homem muito fiel a Deus, mas que ficou no terreno encantado da neutralidade num dado momento. Trata-se de Obadias, não é o profeta menor, mas sim o servo de Acabe e Jezabel. Este homem que era muito fiel a Deus. Tanto é que quando Jezabel resolveu matar os profetas de Deus, ele fez algo curioso. Ele levou os profetas de Deus de 50 em 50 e guardou-os nos porões e nas caves, até que a ira da rainha passasse, do rei Acabe também, e ele mostrou muita fidelidade a Deus. Mas quando ele devia apenas dar um recado de Elias a Acabe, ele falhou. E nós vemos isso lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18. Está ali essa história simples, mas muito bem colocada. Era apenas um recadinho que ele devia dar, um recadinho simples, um recado tipo, rei, o profeta Elias está próximo de si, e ele quer falar com o Senhor, ele quer marcar um local e um horário. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Porque ele temia a sua vida. Ele temia morrer. Nas entrelinhas, ele disse para Elias, olha, eu até podia fazer isso, mas eu não vou fazer porque se eu aviso o rei e você desaparece, o Senhor desaparece como tem feito, não sei do seu paradeiro, você vive escondendo do rei, ele vai me matar. E ele vivia escondendo-se do rei, porque ele tinha profetizado 3 anos de fome no reino de Israel, e a fome tinha assolado, tinha causado terror, uma seca muito grande, e o reino estava numa miséria tremenda. Então, até certo ponto, Obadias raciocinou desta forma, tentando salvar a sua vida, não é? Mas ele negou dar o recado simples que o profeta de Deus pediu. Ele sabia que Elias era o profeta de Deus. Eles jogavam na mesma equipa, eram filhos fiéis de Deus, mas por aquele momento ele negou dar o recado. O coração daquele homem, Obadias, estava dividido entre Elias e Acabe. Ele adotou o princípio da neutralidade. Em Jerusalém há um pavimento próximo do templo que é tão plano, que quando chove, a água vai
alagando, vai aumentando, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, e a água não tem para onde escoar. Fica ali por um bom tempo até que as autoridades da cidade tomam providências para isso. E aquele local chama-se Terraço da Indecisão, lá em Jerusalém. Quantos hoje estão na mesma situação de Obadias, por exemplo? Para dar um recado simples do amor de Deus para as pessoas, hesitam, não é? Não se colocam totalmente do lado de Deus, do lado da verdade, porque podem desagradar pessoas, porque podem perder a sua posição social, porque podem perder o emprego, podem perder o salário. E é interessante que a atitude de Obadias levou Elias encontrar o rei por ele mesmo, conversou com o rei e falou: olha, eu quero que o senhor convoque uma reunião no Monte Carmelo. E o rei Acabe, então, mesmo sem o auxílio de Obadias, ele convocou essa reunião. Às vezes nós perdemos a nossa oportunidade de servirmos a Deus, mas Deus não deixa a sua obra parada. A sua obra continua, avança, e aqueles que hão de se salvar, se salvarão. Aqueles que hão de se perder por indecisão, por falta de entrega, também vão se perder. E é assim que a coisa acontece, né? E aqui está o texto de 1 Reis 18, portanto, você pode abrir a Bíblia em 1 Reis 18. Elias convocou o povo através do rei Acabe e deu esse recado, que está em 1º livro de Reis, capítulo 18, versos 20 e 21. Diz assim, 1 Reis 18, 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Sabe que quando somos colocados diante da parede, nós às vezes ficamos sem resposta, não é? Quando a coisa é séria mesmo, como foi aqui, ficamos sem resposta. E o povo ficou calado, ficou em silêncio por um tempo. Mas é nesse momento que nós devemos buscar a Deus e devemos decidir do lado de Deus. Na madrugada gelada de 14 de abril de 1912, portanto, há 112 anos atrás, e uns dias, o indestrutível, insubmergível navio Titanic chocou-se através de um lado contra um iceberg. Alguém disse que nem Deus poderia naufragá-lo. No entanto, em apenas 2 horas e 40 minutos, o maior transatlântico da época foi engolido pelos mares do Atlântico. O navio foi sepultado a 3.800 metros de profundidade. E com ele, 1.503 pessoas morreram. Sobreviveram apenas 706 passageiros. Você sabia que se o iceberg tivesse sido percebido 30 segundos antes, a tragédia podia ter sido evitada? Só 30 segundos antes. Se os vigias noturnos tivessem recebido os binóculos para avistarem o mar, teriam percebido aquela parede gigante de gelo e compactada. Eles teriam visto a parede na frente. Se a ordem do oficial fosse apenas para virar o leme e não desligar os motores, aquele navio com mais de 46 mil toneladas não teria sido afundado, submergido. Quantos Cs, não é verdade? Quantos Cs? Quando Jesus voltar, muita gente vai se lamentar. Vai dizer: se eu tivesse feito o ano bíblico para conhecer a palavra de Deus, se eu tivesse adotado o método de estudo da Bíblia diário através da lição da escola sabatina, se eu tivesse orado mais em casa e através das reuniões que a igreja promove e proporciona, se eu tivesse tomado uma decisão de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, por exemplo, se eu tivesse me entregado a Deus e tivesse me batizado, eu não estaria do lado oposto daqueles que vão estar salvos. É isso.
Deus apela-nos. É importante nós vivermos a vida sem termos que nos arrepender depois dos 30 segundos a menos. É muito importante, não é? Quando Jesus voltar, haverá dois grupos de pessoas, as salvas e as perdidas. As pessoas salvas dirão aquilo que está escrito em Isaías 25, verso 9. É um texto muito conhecido de todos nós, que diz assim, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Esse é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E o outro grupo dirá aquilo que está em Apocalipse 6,16. E gritaram para os montes e para as rochas, caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro. E no livro Testemunhos para Ministros, na página 401, a irmã Ellen White traz um texto muito importante também no contexto da indecisão de muitos em não se colocarem do lado de Deus. Diz assim, nenhum dos que estão ligados a Deus pode permanecer em terreno neutro. Se o Filho de Deus está dividido e indeciso, até que saiba que não perderá nada deste mundo, mostra que é um homem que Deus não pode abençoar e nem usar. Às vezes nós temos a tendência, não é, de querer abraçar as coisas do mundo e ao mesmo tempo estarmos caminhando para o céu. Nós não podemos abraçar as coisas perniciosas, as coisas pecaminosas. Estas precisam ser abandonadas. As coisas boas, sim. As coisas desse mundo que nos promovem a felicidade, a paz, o altruísmo, o amor às pessoas e promove o reino de Deus, estas sim nós abraçamos, nós adotamos, nós inserimos na nossa vida. Mas alguns adotam este princípio de quererem abraçar tudo que gostam desse mundo e ao mesmo tempo desejam estar no céu. Em Apocalipse 3,16 tem uma mensagem muito forte. Mas quem disse essa mensagem foi Jesus. Não sou eu que estou a dizer, não é nenhum dos anciãos. É Jesus mesmo que falou no contexto da 7ª igreja, a última igreja do Apocalipse, Laodiceia. Pertencemos a esta igreja. O cristianismo em geral pertence a esta igreja. E nós, como povo de Deus, também pertencemos. Apocalipse 3, verso 16, diz assim, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Podia mencionar aqui tantas coisas, mas não é o objetivo. Nós entendemos muito bem a mensagem de Deus, porque ela é muito forte para cada um de nós. Mas aqui podemos falar sobre trabalho, sobre relacionamentos, sobre amizades, sobre aquilo que comemos, aquilo que bebemos, que envolve a nossa fidelidade ou não ao nosso Deus. Não é? Qual é a sentença que Deus dá para os mornos? Vomitar-te-ei da minha boca. Interessante que lá em Joel capítulo 3, fala do vale da decisão, ou vale de Josafá. Então, era um vale muito grande, em que as pessoas se reuniam para serem julgadas. E o contexto era mesmo de cena de juízo. Então, o vale da decisão, que está escrito em Joel 3, tem a ver com a volta de Jesus, o nosso Senhor. E hoje nós ficamos indecisos sobre muitas coisas. Entre a igreja e o mundo, entre o bem e o mal, entre os vícios e a sobriedade e temperança, entre Deus e o inimigo, entre as doutrinas que nós conhecemos muito bem, as doutrinas puras, verdadeiras, da primeira igreja de Éfeso, as doutrinas de Jesus, as doutrinas dos santos apóstolos, as doutrinas da igreja primitiva que foram mudadas, foram alteradas, e hoje o cristianismo tem pregado doutrinas diferentes das originais. E nós fomos colocados para restaurarmos essas doutrinas e ensinarmos o povo. Não é? Somos colocados entre a pureza e a impureza. E qual é a nossa decisão? Poucas civilizações tiveram uma história tão fascinante, mas tão trágica como a população de Pompeia.
Antes, uma cidade com população poliglota, culta, rica, exuberante, tanto no desporto, quanto na economia, quanto nos recursos naturais e naquilo que podia oferecer ao mundo todo. Portanto, no ano 79, houve uma erupção no Monte Vesúvio que cobriu toda a Pompeia. Todos nós conhecemos essa história, não é? Uma história emocionante, uma história interessante, que faz nos pensar bastante. Escavações feitas mais recentemente, há uns 300, 400 anos atrás, em 1763, essas escavações mostram um sacerdote feito em pedra que segurava em suas mãos algumas joias. Ele, quando viu que as lavas estavam vindo para cima da cidade, ele lembrou onde é que estavam as relíquias e tudo em ouro que havia, então ele correu até lá, encheu as suas mãos e saiu, mas foi apanhado pelas lavas e foi morto, e foi encontrado dessa forma. Interessante, não é? Temos essa tendência, conforme nós falamos já anteriormente, e eu repito, nós somos assim. O ser humano é orgulhoso, o ser humano é egoísta. Somos egoístas naturalmente. Se não é o Espírito Santo a trabalhar em nosso coração, queremos tudo para nós, os outros, e busquem as suas oportunidades, não é? Às vezes nós agimos dessa forma. Mas é bom lembrarmos que há pessoas que são mais dotadas, tanto no QI quanto no QE, lembram-se? E que recebem mais recursos e que podem pensar no todo em termos de pregação do Evangelho, em termos até de parentes, amigos, familiares e, por que não dizer, irmãos de igreja também, que precisam do nosso apoio. Temos essa semelhança desse sacerdote de ficarmos agarrados às coisas. Estamos agarrados ao ponto de que quando Jesus voltar, Ele não vai permitir que nada do que temos aqui vá para o céu. Nós temos um texto que está em 1 Timóteo 6, verso 7, que diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. O que é que nós vamos levar para o céu apenas? O nosso corpo, e não será esse corpo. Se fosse esse corpo, estaríamos perdidos, não é? Será um corpo resgatado, um corpo glorificado, será o nosso caráter que levaremos para o céu. E eu concluo, irmãos, dizendo que nós não podemos ignorar as intenções do inimigo. Segundo aos Coríntios 2:11 diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, Deus apela amanhã. Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele já é um ser derrotado por várias razões. Primeira razão, Deus colocou uma trela, uma espécie de coleira no seu pescoço. E ele só faz aquilo que Deus permite. E ele já está condenado à morte. Ele já sabe o seu fim. Já tem a data determinada. Depois da volta de Jesus, 1000 anos, vai morrer. Ele já sabe disso. Nós não precisamos ficar preocupados. Por quê? Porque temos os anjos ao nosso redor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tantas experiências de livramento temos, não é? Temos o Espírito Santo. Temos Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Temos a igreja, temos os irmãos, temos o apoio espiritual, temos a porta da graça que está aberta para cada um de nós agora. Lá em Amós capítulo 8, 11 e 12, eu não vou ler, mas ali diz que quando a porta da graça se fechar, quando acontecer o selamento do povo de Deus, momentos antes de Jesus voltar, as pessoas correrão de mar a mar em busca da palavra de Deus, mas não terão acesso mais, porque o caso de todas as pessoas já terá sido decidido. Segundo ponto, porque o inimigo é derrotado, é que Deus quer que a guerra contra o inferno, a guerra contra o inimigo faça parte da nossa santificação. Então, quando somos tentados, assim como Jesus foi, Jesus não caiu em pecados, nós também podemos lançar mãos das armas do crente,
que é a Bíblia Sagrada, a espada do Espírito, é a oração, capacete da salvação, que é a decisão do lado da verdade, decidirmos fazermos orações, lermos a Bíblia, nos santificarmos e estarmos preparados para o céu. E o terceiro ponto é que ele será destruído e terá o início da vida eterna para todos os que se prepararam. E a Bíblia fala desse céu maravilhoso. E Jesus contou várias parábolas. 2 delas falam do tesouro escondido e da pérola de grande preço. E ali mostra que o homem, tanto de uma quanto de outra parábola, vendeu tudo que tinha e comprou aquele tesouro, aquelas terras, porque lá estava o tesouro, lá estava a pérola de grande preço. Mostrando que nós também devemos desistir das coisas perversas desse mundo, dos pecados desse mundo, e devemos comprar o reino dos céus. Nós compramos com que preço? Com o sangue de Jesus. Nós não precisamos pagar nada, né? Jesus já nos garantiu a vida eterna. Jesus já veio e já morreu para nos salvar. Basta aceitarmos, basta decidirmos. Parábolas de Jesus, 47, diz: esta parábola ilustra o valor do tesouro celestial e os esforços que devem ser feitos para adquirir. 3 tipos de esforços. O primeiro, abandonar pecados. Segundo, entregarmos o nosso coração a Jesus. E o terceiro, a comunhão, o relacionamento com Ele cada dia. Em Hebreus 3, verso 7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como no deserto, na provocação. Fomos libertos do pecado em Jesus, para vivermos em santidade, para estarmos preparados para a volta de Cristo. Deus abençoe você e a mim, para que não só entendamos isso, não só sejamos levados nesse momento para a nossa entrega, mas que verdadeiramente vivamos a cada dia com Deus. É uma tarefa difícil, porque cada hora temos que decidir, cada momento. Mas quando nós decidimos do lado de Deus, Deus envia todos os céus, os anjos, o Espírito Santo, todo o auxílio divino nos é enviado para nos fortalecer e nos abençoar. Que Deus continue nos abençoando, hoje e sempre. Amém.